Olá, professores! No vídeo anterior eu falei sobre a história dos números, como hoje é mais fácil para o homem quantificar as coisas e o trajeto pelo qual tudo isso ocorreu para chegar até nós hoje, nos dias de hoje. No entanto, quando nós como os professores, na maioria das vezes, até mesmo na educação infantil, quando a gente vai trabalhar com as crianças sobre a quantificação, eu não quero dizer para vocês que é certo ou errado. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão comigo. O homem começou fazendo o quê? Contando. E ele contava porque não tinha números. Então ele pegava, né? Lembra da história que ele pegava o osso ou o palitinho e para cada objeto ele fazia um risco correspondendo à quantidade de animais ou de frutas que ele conseguia pegar ou caçar. Então, lógico, com isso o homem foi evoluindo até ele chegar no símbolo que é um símbolo universal que identifica determinadas quantidades que hoje nós chamamos, né, de algarismos. Mas o que ocorre é o seguinte: nós, professores, às vezes esquecemos de entender como que funciona a cabecinha de uma criança e minimizamos esse trajeto que a própria criança percorre até ela entender o processo do sistema de numeração pelo qual nós temos o nosso sistema de numeração, que é decimal. Um exemplo que eu vou citar para vocês é o seguinte: quando a gente vai iniciar o sistema de numeração com as crianças, o que a gente menos fala é desse sistema de numeração e muito menos a gente mostra para elas que existe esse sistema de numeração. O que dificulta para ela mais tarde, o que leva a criança a ter dificuldade mais tarde, por exemplo, para resolver um problema, né? Para ela identificar o que vem a ser unidade, dezena e centenas. E até mesmo quando a gente trabalha com as crianças lá na educação infantil, primeiro, segundo e terceiro, na frente e atrás, não é? Ou em cima, embaixo, tudo isso vai facilitar não só na aprendizagem da língua portuguesa, como também da matemática. Porque lá no conteúdo, a gente está trabalhando conteúdo matemático, mas para ela aprender a ler, né? E quantificar também as sílabas, saber qual que é a primeira, segunda e terceira sílabas. A hora que chega lá na língua portuguesa, que ela vai saber qual que é a primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba, para ela dar nome a cada sílaba, ela vai ter que saber o que vem primeiro, o que é o segundo, o que é o último. Então, são conceitos que na educação infantil a gente tem que brincar muito com as crianças para elas entenderem esses conceitos. E com os números não é diferente. Por exemplo, a minha neta tem 2 aninhos. Até 1 ano e meio, até 2 anos, até antes dela entrar na escola, ela identificava os números. O número 3, mostrava para ela 3, 2 é 2, 4 é 4. Ela vê um número assim, ela já sabe falar que é o número X. Mas, na verdade, ela não sabe, ela não entende que aquele ali é o 3 e que dentro daquele 3 tem o número 1, o número 1 mais 1 e o número 1 mais 1 que formam que formam o número 3, que é a quantidade de 3 objetos ou 3 coisas, não importa. Mas aquele 3 para ela é decorado. A sequência numérica que ela faz, igual muitas mães falam assim: meu filho já sabe de 1 até 10, ele sabe contar. Ele sabe a sequência de 1 até 10, ele sabe a sequência de 1 até 20, não é? E eu acho interessante, igual a minha netinha Clara, ela sabia identificar os números. Hoje,
ela já tem uma certa dúvida. Por quê? Os interesses dela hoje são outros. Se eu pegar o livro, por exemplo, do Joelho Juvenal e pergunto quem escreveu o Joelho Juvenal, ela sabe que é o Ziraldo, porque hoje o foco dela são as histórias do Ziraldo. Eu mostrei para ela, contei para ela, estou trabalhando com ela as histórias do Ziraldo, então o foco dela é esse, é o que ela está vivendo nesse momento. Ela está aprendendo, está aprendendo, porque ela sabe contar a história, ela sabe o que aconteceu com o joelho, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu, o que anda acontecendo e no final o que acontece, o que aconteceu com o joelho no final. Porém, isso é um processo de aprendizagem. Ela sabe número? Eu não posso falar que ela sabe. Eu falo o seguinte, que ela identificou alguns números e hoje ela não identifica como ela identificava. Agora, ela esqueceu? Não. Por quê? Ela decorou, mas isso ela não memorizou isso, porque ela memorizou um determinado tempo enquanto foi interessante para ela. Agora tem outras coisas interessantes. E isso, lógico, agrega no conhecimento, agrega para o conhecimento dela. Então, por que eu estou falando isso? Porque é para a gente refletir como que a gente ensina números ou como a gente ensina as crianças quantificarem. A minha sugestão é o seguinte: quando você vai trabalhar com as crianças, a matemática, não quer dizer que matemática seja apenas números. Vamos trabalhar matemática, então vamos quantificar, ou então vamos somar. As crianças já sabem que 2 representam 2 folhinhas, ou 2 objetos, então agora nós vamos somar 2 objetos mais 2 objetos. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente acha que as crianças já sabem coisas pelas quais elas não passaram ainda por um processo que elas precisam de amadurecer. Então, antes da gente falar do número, antes da gente trabalhar esse simbolismo, né, trazer a quantidade referente ao número, vamos brincar com as crianças, tá? Vamos brincar de fazer coleção. Por quê? Elas fazendo coleção, vamos supor, colecionar um grupo, você divide a sua turma. A metade da turma coleciona tampinhas de garrafa, por exemplo, vermelhas. A outra metade, tampinhas de garrafa verdes ou amarela, não importa a cor. Ou a metade com tampinha de garrafa e a outra metade com pedacinhos de lápis que elas não vão usar mais. Então, aí vamos ver quem é que vai, quantas tampinhas tem aqui. Tem X, ou então, né, palitinho, se não for de picolé, de sorvete, não importa. Você divide a metade. Você já está trabalhando matemática? Aí, você não precisa apresentar número. As crianças vão aprender a contar. Por exemplo, essa equipe já tem 10 tampinhas? Olha, já tem 10 tampinhas, então forma um grupinho de 10. Por quê? Esse grupinho de 10, elas já vão entender que já formou um grupinho de 10. Já tem 10 palitinhos de sorvete? Então vamos formar um palitinho. Então, nas tampinhas, a gente coloca na sacolinha, para elas verem que tem 10. No palitinho, também coloca, né, na sacolinha, para ver que tem 10. Agora, vamos formar outro grupo. Vamos, aí começa de novo. E eles vão ver quem tem mais. Por exemplo, você tem 10 ali. Com mais um, então se tem 10, com mais um vai ser 11. Mas aqui tem 10 palitos, mas tem 2 palitinhos aqui que não estão aqui dentro. Esses 10 palitos são 10 palitos, não são? Então, mais um palito vai ser quanto? 11. Mais um? 12. Tem 12. Onde tem mais? Então, assim as crianças vão associando a quantidade ao número. Por quê? Se você começa, o que a gente mais vê na sala, vai introduzir número na sala, começa. O número 1. Aí está lá na sala de aula, na parede, o 1 e um objeto, representando um objeto. E acha que a criança vai aprender aí dá vários exercícios para as crianças fazer. Número 1, um objeto, ela vai decorar. Se você coloca para ela isso aqui, número 2, 2 florzinhas,
sem antes passar pelo processo de experimentação, dela fazer a contagem, brincar de nunca 10, porque quando ela chegar no 10, ela não vai fazer o 10, ela vai começar tudo de novo, aquela brincadeira do nunca 10, para ela ir formando os agrupamentos. Então, professor, é apenas para você refletir. Quando você coloca na sua sala esses cartazes com o número 1 e um objeto, número 2, você acha que as crianças estão aprendendo ou estão decorando? Pensa e reflita. Qual que é a melhor forma de você... Qual a melhor forma de você representar isso na sua sala de aula? É você colocar os números e as crianças irem colocando a cada dia ou fazendo a contagem e ir colocando na parede, ou no quadro, no cartaz? Ou você levar pronto e deixar que as crianças decorem? É somente um questionamento que eu estou fazendo para você. Não quero dizer com isso que você faz errado, certo ou errado. Eu quero chamar a uma reflexão. Porque a matemática, ela não é difícil. Ela se torna difícil porque às vezes nós, professores, começamos de uma forma complicada para as crianças. E aí, quando vai resolver um problema, a primeira coisa que ela pergunta para nós que somos professores: tia, é de mais ou de menos? Se você gostou dessa dica, coloca um like aí para tia Patinha. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, tá?